Ó, não conheço a história do senhor Alexandre Vieira, a história política dele, mas é inegável que ele é o senador hoje mais corajoso daquela casa. Que outro senador está fazendo avanços institucionais contra a ministra Suprema, porque uma coisa é você falar, a outra coisa é você fazer o avanço institucional. Ele convocou a esposa do Alexandre de Moraes, tá? E colocar a própria cara para expor o que está fazendo. Quem hoje faz isso? Quem? Eu não conheço o senador, não conheço as opiniões políticas do senador, mas esta ação dele contra o Banco Master, de pautar a CPMI, meu irmão, o cara tá bom pra caramba. Não tenho o que falar, não. O cara tá indo bem. Ele é do MDB de Sergipe, se não me engano? Né? Eu não lembro agora. Deixa eu só ver aqui, ó. Alessandro Vieira, né? Alessandro Vieira. Ele é senador pelo Sergipe, né? Ele é senador pelo Sergipe. Vamos lá? Dá play. Pessoal, deixa eu atualizar vocês com relação ao que está acontecendo na CPI do crime organizado, problemas, corrupção, notícias que falam de bilhões de dólares para cá e para lá. Na CPI a gente está organizando isso de uma forma técnica para investigação. O que se faz numa investigação? Você busca, a partir de indícios, as provas que vão permitir que você, ao final do processo, condene quem cometeu o crime, inocente quem não fez nada. Especificamente está chamando muita atenção, eu vou explicar para vocês a situação de dois ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Com relação a esses dois ministros, que aparentemente têm proximidade com os controladores do Grupo Master e tomaram posturas, adotaram posturas que são incomuns, para dizer o mínimo, nós temos os seguintes fatos. No caso do ministro Alexandre, a contratação, a aparente contratação do escritório da família do ministro Alexandre por um valor incompatível com o mercado, cerca de 129 milhões de reais no contrato, sem que você tenha, até o momento, nenhuma conclusão de que esse valor foi em troca de um serviço judicial, jurídico. As coisas aconteceram de verdade. Petições, participações em processos, a gente não encontrou isso. Então a gente pede quebras de sigilo e a gente pede depoimentos de pessoas, inclusive da esposa do ministro Alexandre, para esclarecer esses fatos, sem condenação prévia, mas sem passar pano para ninguém. E com relação ao ministro Dias Toffoli, da mesma forma. O Dias Toffoli é o relator do caso do Banco Master. E essa relatoria passa por uma série de circunstâncias que são, no mínimo, esquisitas. Viagem em jatinho com o empresário, juntamente com o advogado da parte, para logo depois despachar e colocar tudo em sigilo total. Despachos que constrangem Banco Central, polícia, perícia, atrapalhando aparentemente o andamento das investigações. E, em paralelo, surge a notícia de transferências de valores através de empresas ou de uma empresa dos irmãos e parentes do ministro Toffoli. Novamente, o que a gente faz com relação a isso? Investigação séria. Você quebra os sigilos, você pede a quebra dos sigilos e você pede convocação para depoimento desses irmãos do Toffoli e de outras pessoas ligadas a esse processo todo, inclusive os controladores do Master. Se a gente chegar aqui com os documentos, com os depoimentos e entender que estão todos inocentes, que bom para o Brasil. Mas se for o contrário, aí quem está aqui tem que pagar. Não interessa se usa toque. Pessoal, deixa eu atualizar. Baita vídeo, baita atitude desse senador, tá? Ele explicou de uma forma bem didática. Muito, não, e você viu que, ó, falou sem corte. Pum, pá. Não é o melhor dos carismas, mas tá tudo bem. O cara foi lá e falou sem corte. Ó, é isso que tá acontecendo, é isso que eu quero e é assim que se faz. Tá. Beleza. Aí, o Flávio Bolsonaro ataca esse senhor. Não, ele é de esquerda, hein? Ó o comunismo aí, ó o comunismo. Eu sou patriota, meu. Eu vou atacar ele, meu. O Flávio mandou, meu. Não é ridículo isso? Você é um comunismo. Né? Aí... Comunista! As pessoas estão reparando isso, né? Como é o nome dele mesmo? Timóteo Oliveira, não é o nome dele? Timóteo, pô. Do Brado, que, ó, tem feito um trabalho maravilhoso, tá? Isso é outra coisa, a gente tem que aplaudir. A gente mete pau em todo mundo aqui que faz besteira. A gente xinga todo mundo, a gente mostra, expõe. A gente tem que aplaudir quem tá fazendo bom trabalho. O Timóteo Oliveira tá fazendo um excelente trabalho. Tá tendo coragem de falar, inclusive, contra a própria base. Mostrando a verdade sobre o bolsonarismo. E ele fez uma cobrança ao Flávio. Ô Flávio, tô achando meio estranho que você não tá falando do Bolsonaro, do Banco Master esses tempos. E ele fez essa cobrança. Dá uma olhada aí. Perguntar mais uma vez aqui. Onde está o pré-candidato Rachada? O Rachada continua em silêncio. O Rachada não diz absolutamente nada sobre o escândalo do Banco Master. Até agora, já passaram-se 2 meses de silêncio
desde o auge dos escândalos, acho que mais tempo, né? E o Rachada não diz um pio sobre o assunto. Eu volto a perguntar, será que os brasileiros não percebem que o sujeito tem o rabo preso? Por que ele, pelo menos, não aproveita politicamente para bater no PT? Por que o Flávio Rachada não fala do Credit Sexta, que foi negociado com Jacques Wagner, então governador, negociado com Augusto Lima? Por que o Flávio Bolsonaro não fala do Augusto Lima? É tão difícil entender isso? Por que o silêncio? Por que o Rachada não endossa o coro juntamente dos parlamentares que estão pedindo a CPI do Master, que Pausa aí. conseguiram as Pior. assinaturas do Banco Master? Pausa aí. Pior, ele está atacando essas pessoas. Ele está atacando. É impressionante. Quando você tem uma luta contra a corrupção de um lado, o Flávio Bolsonaro está remando contra. Nós tivemos pela primeira vez na história do Brasil a chance de fazer a CPI da Lava Toga. Quem foi o senador que não só não assinou, e não é que ele não assinou e ficou na dele, ele ligou, porque o papai dele era presidente, e falou, ô meu, você quer continuar tendo emenda? Você quer continuar sendo de direita autorizado pelo meu papai? Então tira a assinatura da Lava Toga. A quem interessa uma CPI nesse momento? Beleza, depois teve a pergunta pra ele no Roda Viva. Meu, e Alexandre de Moraes? Impeachment? Não, impeachment de ministro supremo. A base desorganizada. O Coppola pedindo ali leads para pedir impeachment do ministro supremo. Aí depois ele vai lá no Roda Viva, depois, em uma outra ocasião, não tem que ter impeachment. Um negócio completamente bagunçado. E agora, tá muito claro, o único senador que está sendo corajoso de colocar medidas institucionais contra o ministro supremo, o Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, colocando o rosto, o Flávio Rachada vai lá atacar ele. Esse aí é comunismo. Pior, né? Volta lá, vamos lá. Por que o Flávio Bolsonaro também não faz parte do mesmo coro dos deputados em Brasília, os bolsonaristas pedindo a CPI do Master? São perguntas assim tão óbvias, gente. E Tão vocês óbvias, vêm é dizer, eu digo aqui, obviamente, não é a audiência da Brado, mas porventura um bolsonarista que cai de paraquedas aqui no programa, você vem dizer que esse sujeito vai tirar o sistema, é antissistema. Flávio Bolsonaro é o candidato mais sistema de todos. Ele e o Lula. Ó, Tem que ser muito idiota nossa, pra votar nesse cara. nossa, que alívio ouvir você falar isso, irmão. Olha, eu quero te conhecer, Timóteo, um dia. Eu quero te conhecer, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não acredito que eu tô ouvindo isso, que alívio. E eu tenho outra pergunta. Você já reparou que a esquerda não tá atacando o Flávio? Você tá vendo o Lula atacar o Flávio? Você tá vendo o Guilherme Boulos atacar o Flávio? Você tá vendo a Erika Hilton atacar o fascismo dos Bolsonaro? Tá todo mundo quieto porque todo mundo quer o Flávio como candidato. Você não acredita em mim? Você não acredita em mim? Cara, o camisa 10 do PT, Eduardo Bolsonaro, tá? Ele tá fazendo um trabalho maravilhoso pela popularidade do PT, né?